A música que passou deixou de existir para sempre. Mas vou lhe dizer uma coisa, e que o está certo. Você pode ouvir a música antiga nos Pinheiros, eu já ouvi traço, mas é necessária uma mudança radical, uma mudança de postura. Então você pode ver Buda orando de novo e pode ouvir Buda falando outra vez. Você pode ouvir a música antiga nos Pinheiros, porque ela é a música eterna, ela nunca se perde. Você perdeu a capacidade de ouvi-la. A música é eterna. Assim que você recupera sua capacidade, de repente ela está ali de novo. Ela sempre esteve ali, apenas você não estava ali. Esteja aqui, agora, e poderá ver também as nuvens a milhares de quilômetros de distância, e ouvir a música antiga nos Pinheiros. Mude cada vez mais para o hemisfério direito, tome-se cada vez mais feminino, cada vez mais carinhoso, submisso, confiante, cada vez mais perto do todo. Não tente ser uma ilha, torne-se parte do continente. Capítulo 10. Mude do pensamento para o sentimento. O intelecto é uma coisa densa, a inteligência é mais completa. O intelecto é emprestado, a inteligência é sua. O intelecto é lógico, racional, a inteligência é mais do que lógica. Ela é superlógica, ela é intuitiva. A pessoa intelectual vive apenas por meio da argumentação. Com certeza, os argumentos podem levar você até um determinado ponto, mas além disso são necessários palpites. Até mesmo os grandes cientistas que trabalham com a razão chegam a um ponto em que a razão não funciona, em que eles esperam por algum palpite, por algum lampejo intuitivo, por uma luz do desconhecido. E isso sempre acontece. Se você trabalhou intensamente com o intelecto, e não pensa que o intelecto é tudo, e está aberto ao além, algum dia algo lhe sucede como um raio. Isso não é seu, e ainda assim é seu porque não é de mais ninguém. Isso vem do seu centro mais profundo. Parece que vem do além porque você não sabe onde fica o centro da sua intuição. A palavra sânscrita sadhumati é muito bonita. Mati significa inteligência e sadhu significa sábio, sensato, razoável, sábia inteligência. Não apenas inteligência, mas inteligência sábia, sensata, razoável. Há pessoas que podem ser racionais, mas não são razoáveis. Ser razoável é mais do que ser racional. Às vezes, a pessoa razoável está pronta para aceitar o irracional também, porque é razoável. Ela pode entender que o irracional também existe. A pessoa racional pode nunca entender que o irracional também existe. Ela só pode acreditar no silogismo lógico, limitado. Mas existem coisas que não podem ser provadas logicamente, e ainda assim elas existem. Todo mundo sabe que elas existem, e ninguém nunca foi capaz de provar a sua existência. O amor existe. Ninguém nunca foi capaz de provar que ele existe, ou que não existe. Mas todo mundo sabe, o amor existe. Até mesmo as pessoas que negam, elas não estão prontas para aceitar nada além da lógica, até mesmo elas se apaixonam. Quando elas se apaixonam, então elas se veem em dificuldade, elas se sentem culpadas. Mas o amor existe. E ninguém nunca é satisfeito pelo intelecto sozinho, a menos que o coração também esteja contente. Existem duas polaridades dentro de você, a cabeça e o coração. A inteligência é a capacidade inata de ver, de perceber. Toda criança nasce inteligente, então é tornada estúpida pela sociedade. Nós educamos na estupidez, e cedo ou tarde ela se forma em estupidez. A inteligência é um fenômeno natural, assim como respirar. Assim como enxergar. A inteligência é a visão interior, ela é intuitiva. Ela não tem nada que ver com o intelecto, lembre-se. Nunca confunda intelecto com inteligência, são polaridades opostas. O intelecto é da cabeça, ele é ensinado pelos outros, é imposto a você. Você tem de cultivá-lo. Ele é emprestado, é uma coisa estranha, não é inato. Mas a inteligência é inata. Ela é o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira natureza.
Todos os animais são inteligentes. Eles não são intelectuais, é verdade, mas são todos inteligentes. As árvores são inteligentes, toda a vida é inteligente, e toda criança nasce inteligente. Alguma vez você encontrou uma criança estúpida? Impossível. Mas encontrar uma pessoa crescida que seja inteligente é muito raro. Algo deu errado nesse intervalo. Um amigo me enviou esta linda história. Eu gostaria que você a conhecesse, ela pode ajudar. A história se intitula Escola Animal. Um dia os animais se reuniram na floresta e decidiram criar uma escola. Havia um coelho, um pássaro, um esquilo, um peixe e uma enguia, e eles formaram uma diretoria. O coelho insistiu na inclusão da corrida no currículo. O pássaro insistiu na inclusão do voo no currículo. O peixe insistiu na inclusão da natação no currículo. E o esquilo disse que a subida perpendicular em árvores era absolutamente necessária ao currículo. Eles juntaram todas essas coisas e escreveram o roteiro do currículo. Então insistiram em que todos os animais aprendessem todas as matérias. O coelho, embora tirasse uma em corrida, teve uma enorme dificuldade em subida perpendicular em árvores. Ele sempre caía de costas. Logo ele teve um tipo de dano cerebral e não conseguiu mais correr. Ele descobriu que, em vez de tirar a em corrida, estava tirando C, e, é claro, sempre tirou F na subida perpendicular. O pássaro saiu-se maravilhosamente bem em voo, mas quando teve de escavar o chão ele não se saiu tão bem. Sempre quebrava o bico e as asas. Logo ele estava tirando C em voo, além de F em cavar tocas, e todas as suas tentativas de subida perpendicular em árvores foram um fracasso. Por fim, o animal que concluiu o curso e fez o discurso de formatura foi a enguia, que era mentalmente retardada e conseguirá fazer um pouco de todas as matérias mais ou menos pela metade. Mas os educadores ficaram contentes porque todos estavam recebendo aulas sobre todas as matérias e aquilo foi chamado de uma educação abrangente. Nós rimos da história, mas é assim que as coisas são. É o que aconteceu com você. Nós realmente estamos tentando fazer todo mundo igual a todo mundo, por isso destruímos o potencial de todos para serem eles mesmos. A inteligência morre na imitação dos outros. Se você quer permanecer inteligente, então terá de parar de imitar. A inteligência comete suicídio ao copiar, ao tornar-se uma cópia carbono. No momento em que você começa a pensar em como ser como outra pessoa, você está perdendo a sua inteligência, está se tornando um idiota. No momento em que você se compara a outra pessoa, você está perdendo seu potencial natural. Então você jamais será feliz, e nunca poderá ser puro, claro, transparente. Você vai perder a sua clareza, você vai perder a sua visão. Você terá tomado olhos emprestados, mas como poderá ver através dos olhos de outra pessoa? Você precisa dos seus próprios olhos, precisa das suas próprias pernas para andar, do seu próprio coração batendo. As pessoas estão vivendo uma vida emprestada, por isso a sua vida está paralisada. Essa paralisia faz com que se pareçam muito estúpidas. O mundo precisa de um tipo totalmente novo de educação. A pessoa que nasce para ser poeta se mostra um idiota em matemática e a pessoa que poderia ter sido um grande matemático fica enjoada com história e se sente perdida. Tudo está de cabeça para baixo porque a educação não está de acordo com a natureza das pessoas. Ela não respeita o indivíduo, ela força todo mundo a adquirir um determinado padrão. Talvez por acidente o padrão sirva para algumas pessoas, mas a maioria está perdida e a maioria vive infeliz. A maior infelicidade na vida é sentir-se um idiota, indigno, imbecil, e ninguém nasce imbecil, ninguém pode nascer imbecil porque nós somos um produto da vida. A vida é inteligência pura. Nós carregamos um certo tempero, uma certa fragrância do além quando chegamos a este mundo. Mas a sociedade imediatamente avança sobre nós, começa a nos manipular, ensinar, mudar, cortar,
acrescentar e logo perdemos toda a nossa forma, a nossa feição peculiar. A sociedade quer que sejamos obedientes, conformistas, ortodoxas. E é assim que a sua inteligência é destruída. Essa é a cela de prisão em que você está vivendo, e não pode se livrar dela. Será difícil se livrar porque você se acostumou a ela. Será difícil se livrar porque ela não é como uma roupa, ela se tornou quase a sua pele, você vive com ela há muito tempo. Será difícil se livrar porque essa é toda a sua identidade, mas você tem de se livrar dela se quiser realmente reclamar o seu ser verdadeiro. Se você realmente quiser ser inteligente, terá de ser um rebelde. Apenas a pessoa rebelde é inteligente. O que quero dizer com rebelião? Quero dizer livrar-se de tudo o que lhe impingiram contra sua vontade. Buscar de novo aquilo que você é, começar de novo do ABC. Pensar que o seu tempo, até agora, foi desperdiçado porque você só estava imitando, seguindo orientações. Nenhuma pessoa é semelhante a nenhuma outra, cada uma é única, exclusiva, essa é a natureza da inteligência, e cada uma é incomparável. Não se compare a ninguém. Como poderia se comparar? Você é você e outro é o outro. Vocês não são semelhantes, portanto não é possível fazer comparações. Mas nos ensinaram a nos comparar e estamos constantemente nos comparando. De maneira direta, indireta, consciente, inconsciente, passamos a vida nos comparando. E se você se compara nunca irá se respeitar. Alguém é mais bonito que você, alguém é mais alto que você, alguém é mais saudável que você, e alguém é algo mais, alguém tem uma voz musical. E você vai ficar cada vez mais oprimido se continuar comparando. Existem milhões de pessoas, você vai se esmagar com as suas comparações. E você tinha uma alma linda, um ser lindo que queria desabrochar, que queria se tornar uma flor no jardim, mas você nunca permitiu. Livre-se da opressão, das cargas. Ponha tudo isso de lado. Recupere, reivindique a sua inocência, a sua infância. Jesus estava certo quando disse, a menos que você renasça, não entrará no reino de Deus. Eu lhe digo a mesma coisa, a menos que você renasça. Livre-se de todo o lixo que lhe impingiram. Renove-se, recomece lá do começo, e ficará surpreso com a inteligência que imediatamente estará a seu dispor. A inteligência é a capacidade de ver, de entender, de viver a sua própria vida de acordo com a sua natureza. Isso é que é a inteligência. E o que é a estupidez? Seguir os outros, imitar os outros, obedecer aos outros. Olhar através dos olhos dos outros, tentar absorver o conhecimento dos outros como sendo seu, isso é estupidez. É por isso que os intelectuais e eruditos quase sempre são pessoas estúpidas. Eles são papagaios, eles repetem. Eles são como fitas gravadas. Eles podem repetir a habilidade, mas deixe aparecer uma nova situação, algo que não esteja escrito nos seus livros, e eles estarão perdidos. Eles não têm inteligência nenhuma. A inteligência é a capacidade de responder a todo momento à vida enquanto esta acontece, não de acordo com um programa. Só as pessoas imbecis têm um programa. Elas são temerosas, elas sabem que não têm inteligência suficiente para enfrentar a vida como ela é. Elas têm de estar prontas, elas ensaiam. Elas preparam a resposta antes da pergunta ter sido feita, e é assim que provam que são estúpidas, porque a pergunta nunca é a mesma. A pergunta é sempre nova. Cada dia traz os seus próprios problemas, os seus próprios desafios, e cada momento traz as suas próprias perguntas. E se você tiver respostas pré-fabricadas na sua cabeça, não será capaz nem de ouvir a pergunta. Você estará tão ocupado com a sua resposta que será incapaz de ouvir. Você não estará disponível. E o que quer que faça será de acordo com a sua resposta pré-fabricada, que é irrelevante, que não tem relação com a realidade e como ela é. A inteligência se relaciona com a realidade, é desprevenida,
e a beleza de enfrentar a vida desprevenido é imensa. Então a vida adquire um frescor, uma juventude, a vida adquire um novo fluxo e um novo vigor. Então a vida oferece muitas surpresas. E quando a vida oferece tantas surpresas, o tédio nunca se abate sobre você. A pessoa estúpida está sempre entediada. Ela está entediada por causa das respostas que colecionou com os outros e continua repetindo. Ela está entediada porque os seus olhos estão tão cheios de conhecimento que ela não consegue ver o que está acontecendo. Ela sabe muito sem saber nada. Ela não é sábia, ela é apenas instruída. Quando olha para uma rosa, ela não vê aquela rosa. Todas as rosas sobre as quais ela leu, todas as rosas de que os poetas falaram, todas as rosas que os pintores pintaram e os filósofos discutiram, e todas as rosas de que ela ouviu falar surgem diante dos olhos dessa pessoa, uma grande fila de lembranças, informações. Aquela rosa na frente dela se perde em toda aquela fila, em toda aquela multidão. Ela não consegue ver. Ela simplesmente repete. Ela diz, esta rosa é linda. E essas palavras também não são dela, não são autênticas, nem sinceras, nem verdadeiras. É a voz de outra pessoa. Ela está apenas tocando o que foi gravado. A estupidez é repetição, repetir os outros. É fácil, é inferior, é desprezível, porque você não precisa aprender. Aprender é árduo. É preciso coragem para aprender. Aprender significa que se tem de ser humilde. Aprender significa que se tem de estar pronto para livrar-se do que é velho, tem-se de estar constantemente pronto para aceitar o novo. Aprender significa um estado não egoísta. E nunca sabemos aonde o aprendizado nos levará. Não podemos fazer previsões sobre o aprendizado, a nossa vida permanece imprevisível. Nós não conseguimos predizer o que vai acontecer amanhã, aonde iremos amanhã. Andamos num estado de não conhecimento, de desconhecimento. Só quando vivemos num estado de desconhecimento, é que aprendemos de verdade. É por isso que as crianças aprendem maravilhosamente. À medida que elas crescem, param de aprender, porque o conhecimento se acumula e é fácil repeti-lo. Por que se incomodar? É fácil. Simples, seguir o padrão, andar num círculo. Mas então vem o tédio. A estupidez e o tédio andam juntos. A pessoa inteligente tão fresca quanto as gotas do orvalho ao sol da manhã, tão fresca quanto as estrelas no céu noturno. Pode-se sentir o seu frescor, tão novo, como uma brisa. A inteligência é a capacidade de renascer continuamente. Morrer para o passado é inteligência. E viver no presente é inteligência. Na verdade, a inteligência da cabeça não é inteligência, é cultura, instrução. A inteligência do coração é que a inteligência é mesmo, a única inteligência que existe. A cabeça é apenas um acumulador. Ela é sempre velha, nunca é nova, nunca é original. Ela é boa para determinados propósitos, para arquivar, ela é perfeita. E, na vida, isso é preciso, temos de nos lembrar de muitas coisas. A mente, a cabeça é um biocomputador. Você pode seguir acumulando conhecimento nele e sempre que precisar poderá recorrer a ele. Ele é bom para matemática, bom para calcular, bom para a vida cotidiana, o mercado. Mas se você pensa que essa é toda a sua vida, então você permanecerá estúpido. Você nunca irá conhecer a beleza de sentir e nunca conhecerá a benção do coração. E você nunca conhecerá a graça que sobrevém apenas pelo coração, a divindade que entra apenas através do coração. Você nunca saberá rezar, nunca conhecerá a poesia, nunca conhecerá o amor. A inteligência do coração dá a poesia à sua vida, dá a dança aos seus pés, torna a sua vida uma alegria, uma celebração. Uma festa, uma risada. Ela lhe dá um senso de humor. Ela o torna capaz de amar, de compartilhar. Essa é a verdadeira vida. A vida que é vivida com a cabeça é uma vida mecânica. Você se torna um robô, talvez muito eficiente. Os robôs são muito eficientes,
As máquinas são mais eficientes que o homem. Você pode ganhar muito com a cabeça, mas não viverá muito. Você pode ter um padrão de vida melhor, mas não terá vida nenhuma. A vida é do coração. A vida só pode se desenvolver a partir do coração. Ela está no solo do coração onde brota o amor, onde brota a vida, onde brota a divindade. Tudo isso é belo, tudo isso é realmente valioso, tudo isso é importante, significante, vem do coração. O coração é o seu verdadeiro centro, a cabeça é apenas a sua periferia. Viver com a cabeça e viver na circunferência sem nunca tomar conhecimento das belezas e dos tesouros do centro. Viver na periferia é estupidez. Viver com a cabeça é estupidez e viver com o coração e usar a cabeça sempre que for preciso é inteligência. Mas o centro, o Senhor, está no verdadeiro âmago do seu ser. O Senhor é o coração e a cabeça é apenas um servo. Isso é inteligência. Quando a cabeça se torna o Senhor e esquece tudo sobre o coração, isso é estupidez. Depende de você escolher. Lembre-se, a cabeça como escrava é bela, de muita utilidade, mas como Senhor ela é perigosa e vai envenenar toda a sua vida. Olhe ao seu redor. A vida das pessoas está absolutamente envenenada, envenenada pela cabeça. Elas não conseguem sentir. Elas não são mais sensíveis, nada as emociona. O sol nasce, mas nada nasce nelas, elas olham para o sol nascente com os olhos vazios. O céu se enche de estrelas, a maravilha, o mistério, mas nada se agita no coração delas, ali não brota nenhuma canção. Os pássaros cantam, o homem se esqueceu de cantar. As nuvens passam no céu e os pavões dançam. E o homem não sabe mais dançar. Ele se tornou inválido, incapacitado. As árvores florescem. O homem pensa, nunca sente, e sem sentir não há florescimento possível. Olhe, investigue, observe, veja sua vida com novos olhos. Ninguém vai ajudar você. Você depende dos outros há tanto tempo, é por isso que se tornou tão estúpido. Então, cuidado. A responsabilidade é sua. Você deve a si mesmo observar profundamente o que está fazendo com a sua vida. Há alguma poesia no seu coração? Se não houver, então não perca tempo. Ajude o seu coração a compor e tecer poesia. Há alguma paixão na sua vida ou não? Se não houver, então você já morreu, você já está na sua sepultura. Saia de dentro dela. Deixe entrar algum romantismo na sua vida, algo como uma aventura. Explore. Milhões de belezas e esplendores estão esperando por você. Você continua dando voltas e voltas, nunca entrando no templo da vida. A porta é o coração. Lembre-se, essa mudança tem de ocorrer, do pensamento você tem de passar ao sentimento. O sentimento é mais próximo a algo em você que é chamado de intuição. O pensamento é o ponto mais distante da intuição. Você tem de aprender com os outros, isso é ser tutelado. Algo que não tenha sido ensinado a você e brote em você, isso é intuição. Ninguém ensinou a você, nenhuma escola, nenhuma universidade, nenhuma faculdade, ninguém disse nada sobre isso a você, isso explode em você. Isso é intuição. Você não precisa ir a parte alguma, só precisa entrar dentro de si mesmo. O sentimento é mais próximo da intuição. Eu não espero o impossível, não digo seja intuitivo e pronto, isso você não consegue fazer. Então, se você puder fazer isso, passar do pensamento ao sentimento, será o bastante. Então, do sentimento à intuição é muito fácil. Mas passar do pensamento à intuição é muito difícil. Eles não se encontram, são polaridades. O sentimento está exatamente no meio. Do sentimento, o pensamento e a intuição estão à mesma distância. Se você for por um lado, chegará ao pensamento, se for pelo outro, chegará à intuição. No sentimento, ambos se encontram e se fundem. Algo do pensamento permanece no sentimento,
e algo da intuição também. Capítulo 11. Relaxe. Tudo que é importante na ciência resultou não do intelecto, mas da intuição. Todas as grandes descobertas, todos os grandes avanços, vieram do além, desde Arquimedes a Albert Einstein. Você conhece a história de Arquimedes. A descoberta aconteceu quando ele estava deitado na banheira, tomando um banho quente, e de repente, quando estava relaxado. Havia dias que ele andava preocupado. O rei do país tinha uma linda coroa de ouro e queria saber se ela era feita totalmente de ouro, ou se era feita de algum tipo de liga com outro material. E queria saber sem que a coroa fosse destruída. Então isso era um enigma, como determinar a resposta. Como saber que proporção da coroa era de ouro e que proporção de algum outro metal. Ele fez o máximo possível. Varou noites sem dormir e não havia a esperança de encontrar a resposta. Mas ela apareceu. A banheira estava cheia. Quando Arquimedes entrou na banheira, uma parte da água extravasou, e num lampejo, como num raio, ocorreu-lhe a ideia: a água que saiu da banheira deve ter alguma coisa a ver com o meu peso. E a coisa clicou. Então, se nós pusermos ouro numa banheira cheia de água, uma parte da água vai sair. Essa água deve ter algo a ver com a quantidade de ouro. E ele ficou muito emocionado. Ele estava nu, mas esqueceu quanto à sua nudez, tamanho era o seu êxtase. Ele saiu pelas ruas gritando: Eureka! Eureka! Eu descobri! Eu descobri! Havia sido uma ideia repentina, uma percepção, um insight, não uma conclusão intelectual. Albert Einstein costumava sentar-se na banheira por horas seguidas, talvez exatamente por causa de Arquimedes. Um dos maiores intelectuais indianos, o Dr. Ram Manohar Lohia, foi visitá-lo. Foi ele que me contou a história. Ele era um dos políticos mais honestos que a Índia já conheceu e um agudo observador das coisas, um grande visionário, um gênio. Ele também estudara na Alemanha. Então tinha muitos amigos que conheciam Albert Einstein. Por intermédio de um amigo comum foi providenciado o encontro. O Dr. Lohia chegou exatamente no horário marcado, mas a esposa de Albert Einstein lhe disse: o senhor terá de esperar um pouco, porque ele está tomando seu banho de banheira e ninguém sabe quando ele vai sair de lá. Meia hora se passou, uma hora se passou, e o Dr. Lohia perguntou à esposa: será que vai demorar muito? Ela respondeu: ninguém sabe. Ele é imprevisível. O que será que ele faz, sentado na banheira? Especulou o Dr. Lohia. A mulher começou a rir. Ele brinca com as bolhas de sabão. Para quê? Estranhou o Dr. Lohia. E ela explicou: é brincando com as bolhas de sabão que ele sempre tem certas ideias sobre o que tem pensado e repensado, mas para que não consegue encontrar solução. É sempre na banheira que as ideias ocorrem a ele. Porque na banheira é onde se está relaxado. E o relaxamento é a base da meditação. Você relaxa. Quando você relaxa, todas as tensões são eliminadas. A água quente, o silêncio do banheiro, você é ali sozinho. E atualmente, no Ocidente, os banheiros tão lindos que parecem quase como templos. Algumas pessoas chegam mesmo a fazer sala de estar no banheiro. É tão bonito, você pode relaxar, pode meditar. Nesse estado contemplativo, as coisas acontecem. A banheira sempre foi um ótimo estímulo. Todos os grandes cientistas do mundo concordam nesse ponto. Às vezes, você trabalha durante anos numa determinada conclusão sem conseguir chegar a ela, e então um dia, de repente, ali está ela. Vinda do nada, do além. Você não sabe dizer se é uma conclusão, não é uma conclusão coisa nenhuma. A descoberta científica sempre surge a partir da meditação, não da mente. E sempre que algo vem da mente não é ciência, mas apenas tecnologia. A tecnologia é uma coisa pobre, ela não é uma ideia, mas a implementação da ideia. A tecnologia vem da mente, porque a mente em si é um instrumento tecnológico, uma tecnologia biológica. Todas as máquinas surgem da mente,
porque a própria mente é uma máquina. Mas nenhuma ideia nunca vem da mente, porque nenhum computador jamais poderia ter uma ideia. As ideias vêm do além. A mente é apenas a superfície do seu ser, as ideias vêm do centro do seu ser. A meditação leva você até o centro. Portanto, quando eu digo que a mente é o lugar errado, quero dizer que você não deve se identificar com a mente. Simplesmente não se torne a sua mente. Você é mais, muito mais do que a mente. A mente é apenas um pequeno mecanismo em você. Use-a, mas não se identifique com ela. Assim como dirige um carro, ele é um mecanismo. Você usa, você não se torna o seu carro. A mente é uma máquina dentro de você, mas não se identifique com ela. Não há necessidade. Essa identificação produz um lugar errado. Quando você começa a pensar, eu sou a mente, então você está no lugar errado. Se você souber, eu não sou a mente, mas o Senhor da mente, posso usar a mente, então a mente é uma boa máquina, de um valor imenso. Ela pode gerar uma tecnologia importante. A ciência deriva da ausência da mente assim como a religiosidade deriva da ausência da mente. As origens tanto da religião quanto da ciência não são independentes, são a mesma origem, porque ambas dependem de avanços, ideias, lampejos intuitivos. A tecnologia deriva da mente, e a tecnologia religiosa também deriva da mente. Yoga, mantra, yantra. A yoga consiste de posturas corporais que podem ajudar você a mergulhar fundo dentro de si mesmo. Elas foram criadas pela mente. Essa é uma tecnologia religiosa. É por isso que a yoga não faz parte de nenhuma religião. Pode haver uma yoga cristã, pode haver uma yoga hinduísta, com certeza existe uma yoga budista, uma yoga jainista, pode haver tantas yogas quantas religiões. A yoga é apenas uma tecnologia. Nenhuma máquina é hinduísta, nenhuma máquina é muçulmana. Você não vai a uma loja para comprar um carro muçulmano ou um carro hinduísta. As máquinas são simplesmente máquinas. A yoga é uma tecnologia, o mantra é uma tecnologia, criados pela mente. Na verdade a palavra mantra deriva da mesma raiz que mente, ambas derivam da palavra sânscrita para homem. Uma ramificação tornou-se mente, outra ramificação tornou-se mantra, ambas fazem parte da mente. A tecnologia científica é criada pela mente, a tecnologia religiosa é criada pela mente. Todos os rituais das religiões, templos, mesquitas, igrejas, preces, escrituras todos foram criados pela mente. Mas o lampejo, a ideia, Buda sentado embaixo da árvore do conhecimento supremo. Quando pela primeira vez ele se tornou consciente, totalmente consciente, de que isso não é nada que surge da mente. Não faz parte da mente, é algo além. É algo que não tem nada que ver com você, com o seu ego, com a sua mente, com o seu corpo. É algo puro, virgem, é parte da eternidade. Naquele momento em que a mente de Buda estava completamente em repouso, o além o penetrou. Ele se tornou um Deus. É claro que, durante 7 dias, ele permaneceu em silêncio. O impacto foi tamanho que ele não conseguiu pronunciar sequer uma palavra. E a história conta que os deuses no céu ficaram muito perturbados, porque é muito raro que um homem se torne um Buda se ele permanecer em silêncio. Então quem vai ensinar os milhões de pessoas que são cegas e tateiam na escuridão? Esta é apenas uma mitologia, uma história bonita, mas significativa e importante. Aqueles deuses vieram, inclinaram-se para Buda e imploraram-lhe: fale. Diga às pessoas o que conseguiu alcançar. E quando Buda começou a falar, então saiu tudo da sua mente, tudo fazia parte da mente. O fenômeno em si aconteceu em silêncio, mas então ele teve de usar palavras. Aquelas palavras pertencem à mente. O que eu sei está além da mente, o que eu digo a você é através da mente. As minhas palavras fazem parte da mente, mas o meu saber não faz parte da mente. Capítulo 12. Encontre o guia interior. Você tem um guia dentro de si mas não usa.
E não o tem usado por tanto tempo, por tantas vidas, que pode nem saber mais que existe um guia dentro de você. Eu estava lendo um livro de Castanheda. O mestre dele, Dom Juan, lhe deu uma bela experiência para fazer. É uma das experiências mais antigas. Numa noite escura, numa estradinha muito escarpada, perigosa, em total escuridão, o mestre de Castanheda disse: você simplesmente acredita no guia interior e começa a correr. Era perigoso. Era uma estradinha à beira de um precipício, desconhecida para ele, com árvores, arbustos, abismos. Ele poderia cair a qualquer momento. Mesmo de dia, seria preciso tomar muito cuidado para andar por ali, e à noite estava tudo escuro. Ele não conseguia ver nada e seu mestre dizia: não ande, corra. Ele não conseguia acreditar. Era simplesmente suicídio. Ele ficou apavorado, mas o mestre corria. Ele corria como um animal selvagem, e voltou correndo. E Castanheda não entendia como ele fazia aquilo. Não só ele corria no escuro, mas a cada vez ele vinha correndo diretamente na direção dele, como se conseguisse enxergar. Então, pouco a pouco, Castanheda criou coragem. Se aquele velho conseguia fazer aquilo, por que ele não conseguiria? Ele tentou e pouco a pouco sentiu uma luz interior surgir. Então começou a correr. Você apenas é sempre que para de pensar. No instante em que para de pensar, o interior se manifesta. Se você não pensar, está tudo bem. É como se algum guia interior estivesse agindo. A sua razão tem enganado você. E o maior engano tem sido o seguinte: você não consegue acreditar no guia interior. Primeiro, você tem de convencer a sua razão. Mesmo que o seu guia interior diga: vá em frente, você tem de convencer a razão e então perde oportunidades. Porque há momentos. Você pode aproveitá-los ou perdê-los. O intelecto requer tempo, e enquanto você está refletindo, contemplando, pensando, você perde o momento. A vida não espera por você. É preciso viver imediatamente. É preciso ser realmente um guerreiro, como dizem no Zen, porque quando está lutando no campo com a sua espada, você não pode pensar. Você tem de seguir sem pensar. Os mestres Zen usam a espada como uma técnica de meditação e dizem no Japão que se dois mestres Zen, duas pessoas contemplativas, estão lutando com aquelas espadas, não pode haver desfecho. Nenhum dos dois pode ser derrotado e nenhum vai vencer, porque ambos não estão pensando. As espadas simplesmente não estão nas mãos deles, elas estão nas mãos do guia interior deles, o guia interior do não pensamento. E antes que o outro ataque, o guia sábio defende. Você não pode pensar a respeito porque não há tempo. O outro está apontando para o seu coração. Numa fração de segundo a espada irá penetrar o seu coração. Não há tempo para pensar a respeito, sobre o que fazer. Quando o pensamento penetrar o coração ocorrer a ele, ao mesmo tempo o pensamento defender deverá ocorrer a você, simultaneamente. Sem nenhum intervalo, só então você poderá se defender. De outra maneira você não existirá mais. Então eles ensinam a esgrima como uma meditação e dizem: esteja a todo momento com o guia interior, não pense. Permita que o seu interior faça o que lhe aprouver. Não interfira com a mente. Isso é muito difícil porque somos muito treinados a usar a mente. As escolas, as faculdades, as universidades, toda a cultura, todo o padrão de civilização ensina a nossa cabeça. Nós perdemos o contato com o guia interior. Todo mundo nasce com esse guia interior, mas não o deixam agir, atuar. Ele está quase paralisado, mas pode ser revivido. Não pense com a cabeça. Na verdade, não pense nada. Apenas movimente-se. Tente fazê-lo em algumas situações. Será difícil, porque o antigo hábito será de começar a pensar. Você terá de ficar alerta, não pensar, mas sentir internamente o que lhe ocorrer na mente.
Você poderá ficar confuso muitas vezes, porque não será capaz de saber se aquilo está vindo do guia interior ou da superfície da mente. Mas logo você conhecerá a sensação, a diferença. Quando algo vem de dentro, vem do seu umbigo para cima. Você pode sentir o fluxo, o calor, vindo do umbigo para cima. Sempre que a sua mente pensa, é apenas na superfície, na cabeça. E então aquilo desce. Se a sua mente decidiu alguma coisa, então você tem de forçar isso para baixo. Se o seu guia interior decidir, então algo borbulhará em você. Isso parte do âmago do seu ser e vai até a mente. A mente o recebe, mas aquilo não é da mente. Aquilo vem do além, e é por isso que a mente tem medo disso. Para a razão isso não é confiável, porque vem de trás. Sem nenhuma razão própria, sem provas. Simplesmente borbulha. Experimente em determinadas situações. Por exemplo, você se perdeu numa floresta. Faça o teste. Não pense. Apenas feche os olhos. Sente-se, medite e não pense. Porque a tolice, como você pode pensar? Você não sabe. Mas pensar tornou-se tanto um hábito que você continua pensando mesmo em momentos em que nada pode sair do seu pensamento. O pensamento pode pensar apenas sobre algo que já é conhecido. Você está perdido numa floresta, não tem nenhum mapa, não há ninguém para lhe dar informações sobre o que você vai pensar. Mas ainda assim você pensa. Esse pensamento será apenas uma preocupação, não um pensamento. E quanto mais você se preocupa, menos o guia interior pode ser competente. Não se preocupe. Sente-se embaixo de uma árvore, e simplesmente deixe os pensamentos de lado e se acalme. Apenas espere, não pense. Não crie o problema, apenas espere. E quando sentir um momento de não pensamento chegar, levante-se e comece a andar. Para onde quer que o seu corpo vá, deixe que ele vá. Seja apenas uma testemunha. Não interfira. O caminho perdido será encontrado facilmente. Mas há apenas uma condição: não deixe a mente interferir. Isso tem acontecido muitas vezes sem que ninguém saiba. Grandes cientistas dizem que sempre que fizeram uma grande descoberta, ela nunca foi feita pela mente, ela sempre foi feita pelo guia interior. Quando a sua mente está exausta e não pode fazer mais nada, ela simplesmente se retira. Nesse momento de retiro, o guia interior pode dar sugestões, indicações, soluções. O homem que ganhou o prêmio Nobel por causa da estrutura interna da célula humana, viu-a num sonho. Ele viu toda a estrutura da célula humana, o interior da célula, num sonho, e então pela manhã simplesmente a desenhou. Ele próprio não acreditava que conseguiria fazê-lo, então teve de trabalhar por vários anos. Depois de anos de trabalho, concluiu que o sonho era verdadeiro. Com Madame Curie aconteceu que, quando ela soube desse processo do guia interior, resolveu testá-lo. Uma vez havia um problema que queria resolver, então ela pensou: por que me preocupar com isso, e por que tentar? Basta ir dormir. Ela dormiu bem, mas não encontrou a resposta. Então ela ficou confusa. Depois tentou várias vezes, quando havia um problema, imediatamente ela ia dormir, mas não encontrava a solução. Primeiro, o intelecto tem de ser esgotado completamente, só depois a solução aparece. A cabeça tem de ser completamente exaurida, do contrário ela continua funcionando, até mesmo em sonho. Portanto, hoje os cientistas dizem que todas as grandes descobertas foram intuitivas, não intelectuais. Isso é o que quer dizer o guia interior. Tire a cabeça e coloque esse guia interior em seu lugar. Ele está lá. As amigas escrituras dizem que o mestre ou o guru externo, pode ser útil apenas para encontrar o guru interior. Isso é tudo. Depois que o guru exterior ajudou você a encontrar o guru interior, não há mais função para o guru exterior. Você não pode alcançar a verdade por meio de um mestre,
Você só pode alcançar o mestre interior por meio de um mestre, e então esse mestre interior levará você até a verdade. O mestre exterior é apenas um representante, um substituto. Ele tem o guia interior dele e ele pode sentir o seu guia interior também, porque ambos existem no mesmo comprimento de onda, ambos existem na mesma sintonia e na mesma dimensão. Se eu tiver encontrado o meu guia interior, poderei olhar para você e sentir o seu guia interior. E se eu sou realmente um guia para você, toda a minha orientação será conduzir você até o seu guia interior. Depois de você ter contato com o seu guia interior, não serei mais necessário. Então você poderá seguir sozinho. Portanto, tudo que um guru pode fazer é pressionar você da cabeça para o umbigo, do raciocínio para a força intuitiva, da mente argumentativa para o guia de confiança. E isso não acontece apenas com seres humanos, mas também com animais, com os pássaros, com as árvores, com tudo. O guia interior existe e foram descobertos muitos novos fenômenos misteriosos a respeito. Existem vários casos. Por exemplo, o peixe fêmea morre imediatamente depois de pôr os ovos. Então o pai ajuda os ovos a serem fertilizados e depois morre. Os ovos ficam sozinhos, sem pai nem mãe. Eles amadurecem. Então novos peixes nascem. Esses peixes não sabem nada sobre pai, mãe, pais, eles não sabem nada sobre de onde vêm. Mas, embora esses peixes vivam numa parte do mar, eles vão para a parte onde o pai e a mãe puseram os ovos. Eles vão em direção à origem. Isso tem acontecido continuamente, e quando chega a vez deles de pôr ovos eles vão para aquele lugar, põem os ovos e morrem. Portanto, não há comunicação entre os pais e os filhos, mas os filhos de alguma forma sabem para onde devem ir, para onde devem seguir, e eles nunca erram. E você não pode enganá-los. Isso foi tentado, mas não se conseguiu enganá-los. Eles vão direto à origem. É a ação de algum guia interior. Na Rússia soviética, foram feitos experimentos com gatos, ratos e com muitos animais pequenos. Uma gata que havia dado cria foi separada da sua ninhada e os filhotes foram escondidos no fundo do mar. Ela não tinha como saber o que acontecia aos seus filhotes. Foram colocados todos os tipos de instrumentos científicos na gata para medir o que acontecia no interior da mente e do coração dela, e então mataram um filhote, no fundo do mar. Imediatamente a mãe tomou conhecimento. A pressão sanguínea dela mudou. Ela ficou confusa e preocupada. Seus batimentos cardíacos aumentaram logo que o filhote morreu. E os instrumentos científicos indicaram que ela sentia uma grande dor. Depois de algum tempo tudo voltou ao normal. Então sacrificaram outro filhote, a mudança se repetiu. E o mesmo se deu com o terceiro filhote. Acontecia toda vez, exatamente ao mesmo tempo, sem nenhum intervalo de tempo. O que estava acontecendo? Os cientistas dizem que a mãe tinha um guia interior, um centro sensível interior, e que este se unia aos filhotes, onde quer que eles estivessem. E ela imediatamente sentia uma relação telepática. A mãe humana não sente tanto. Isso é constrangedor, devia acontecer o contrário. A mãe humana devia sentir mais porque ela é mais evoluída. Mas ela não sente, porque a cabeça tomou tudo nas próprias mãos e os centros interiores estão todos paralisados. Sempre que você estiver confuso numa situação e não conseguir saber como sair dela, não pense, apenas fique num profundo estado de não pensar e permita que o guia interior oriente você. No início, você vai sentir medo, insegurança. Mas logo, quando toda vez você chegar à conclusão acertada, quando toda vez chegar à porta certa, você vai criar coragem e confiar. A sabedoria vem do coração, ela não pertence ao intelecto. A sabedoria vem das maiores profundezas do seu ser, ela não pertence à sua cabeça. Corte fora a sua cabeça, fique sem cabeça, e siga o ser aonde quer que ele o guie. Até mesmo se ele o guiar para o perigo, vá para o perigo,
porque esse será o caminho para você e para o seu crescimento. Siga-o, confie nele, e ande com ele. Capítulo 13. Faça da felicidade um critério. Uma pessoa que vive por intermédio da intuição é sempre bem-sucedida? Não, mas ela é sempre feliz, seja ou não bem-sucedida. E uma pessoa que não vive intuitivamente está sempre infeliz, seja ou não bem-sucedida. Ser bem-sucedido não é o critério, porque o sucesso depende de muitas coisas. A felicidade é o critério, porque a felicidade depende apenas de você. Você pode não ser bem-sucedido porque os outros são seus adversários. Mesmo se estiver agindo intuitivamente, os outros poderão ser mais astuciosos, mais espertos, mais interesseiros, mais violentos, mais imorais. Portanto, ser bem-sucedido depende de muitas outras coisas. O sucesso é um fenômeno social. Você pode não ser bem-sucedido. Quem pode dizer que Jesus foi bem-sucedido? A crucificação não é um sinal de sucesso, é o maior fracasso. Um homem crucificado aos 33 anos de idade, que tipo de sucesso é esse? Ninguém o conhecia. Apenas alguns aldeões, pessoas incultas, eram os seus discípulos. Ele não tinha posição, nem prestígio, nem poder. Que tipo de sucesso é esse? A crucificação não pode ser considerada um sucesso. Mas ele estava contente. Ele estava totalmente feliz, até mesmo ao ser crucificado. E aqueles que o estavam crucificando viveriam por muitos anos, mas continuariam sendo infelizes. Então, na verdade, quem estava sendo crucificado? Essa é a questão. Aqueles que crucificaram Jesus foram crucificados ou foi Jesus quem foi crucificado? Ele estava feliz, como se pode crucificar a felicidade? Ele estava em êxtase, como se pode crucificar o êxtase? Você pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Aqueles que o crucificaram continuaram vivendo, mas a sua vida não passou de uma longa e lenta crucificação, infelicidade, infelicidade, infelicidade. Portanto, a primeira coisa que eu não digo aqui, seguindo o guia interior da sua intuição, você será sempre bem-sucedido, no sentido que o mundo reconhece como sucesso. Mas, no sentido que um Buda ou um Jesus reconhecem como sucesso, você será bem-sucedido. E esse sucesso é medido pela sua alegria, pela sua felicidade. O que quer que aconteça, é irrelevante. Você estará feliz. Não importa que o mundo diga que você foi um fracasso ou que o mundo torne uma estrela de sucesso, isso não fará nenhuma diferença. Você será feliz qualquer que seja o caso, você estará contente. Felicidade é sucesso para mim. Se você puder entender que a felicidade é sucesso, então eu lhe digo que você vai ser bem-sucedido sempre. Mas para você felicidade não é sucesso, o sucesso é outra coisa. Ele pode até mesmo ser infelicidade. Mesmo sabendo que ele vai acabar em infelicidade, você deseja o sucesso. Estamos prontos para ser infelizes se formos bem-sucedidos. Portanto, o que é o sucesso para nós? O sucesso é a satisfação do ego, não a felicidade. Tanto que as pessoas dirão que você foi bem-sucedido. Você pode ter perdido tudo, pode ter perdido a sua alma, pode ter perdido toda aquela inocência que dá felicidade. Você pode ter perdido toda a paz, o silêncio que o aproxima do divino. Você pode ter perdido tudo e acabar ficando louco, mas o mundo dirá que você é um sucesso. Para o mundo, a gratificação do ego é o sucesso, para mim não é. Para mim, ser feliz é o sucesso, quer todo mundo saiba a seu respeito, quer não saiba. É irrelevante alguém saber a seu respeito ou não, se você vive totalmente desconhecido, sem ninguém ouvir falar de você, sem ser notado. Mas se você é feliz, então foi bem-sucedido. Portanto, lembre-se dessa distinção, porque há muitas pessoas que gostariam de ser intuitivas, que gostariam de encontrar o guia interior,
só para ser bem-sucedidas no mundo. Para elas, o guia interior será uma frustração. Em primeiro lugar, elas não conseguem encontrá-lo. Em segundo lugar, mesmo que consigam encontrá-lo, elas serão infelizes. Porque o que elas procuram é o reconhecimento do mundo, a satisfação do ego, não a felicidade. Mantenha sua clareza mental, não viva buscando sucesso. O sucesso é o maior fracasso do mundo. Portanto, não tente ser bem-sucedido, ou então você será um fracasso. Pense em ser feliz. A todo momento, pense em ser mais e mais feliz. Então o mundo poderá dizer que você é um fracasso, mas você não será um fracasso. Você terá se realizado. Buda foi um fracasso aos olhos dos amigos, da família, da esposa, do pai, dos professores, da sociedade. Ele foi um fracasso. Ele se tornou apenas um mendigo. Que tipo de sucesso é esse? Ele poderia ter sido um grande imperador. Ele tinha as qualidades, ele tinha personalidade, ele tinha mente. Ele poderia ter sido um grande imperador, mas se tornou um mendigo. Ele foi um fracasso, obviamente. Mas eu digo a você que ele não foi um fracasso. Se ele tivesse se tornado um imperador, então ele teria sido um fracasso, porque teria perdido a verdadeira vida dele. O que ele atingiu debaixo da árvore do conhecimento supremo foi a verdade, e o que ele perdeu foi a inverdade. Com a verdade você vai ser bem-sucedido na vida interior, com a inverdade. Eu não sei. Se você quiser ser bem-sucedido na inverdade, siga o caminho daqueles que agem com astúcia, esperteza, competição, inveja, violência. Siga o caminho deles. O guia interior não é para você. Se você quiser obter alguma coisa do mundo, então não dê ouvidos ao guia interior. Mas, por fim, você vai acabar sentindo que, embora tenha vencido o mundo inteiro, perdeu a si mesmo. Jesus diz, e o que um homem ganha se perde a sua alma e ganha o mundo inteiro. Quem vai chamar isso de sucesso? Alexandre, o Grande, ou Jesus, o Crucificado? Portanto, esse tem de ser bem entendido traço. Se você estiver interessado no mundo, então o guia interior não será um guia para você. Se estiver interessado na dimensão interior do ser, então o guia interior, e apenas o guia interior, poderá ajudar. Capítulo 14. Busque a poesia. Sem dúvida, existem muitas coisas que não podem ser expressas nas línguas ocidentais, porque a maneira oriental de considerar a realidade é basicamente, fundamentalmente, tacitamente diferente. Acontece, às vezes, que a mesma questão poder ser tratada segundo o enfoque oriental e ocidental, e na superfície as conclusões podem parecer semelhantes, mas elas não podem ser. Se você se aprofundar um pouco, se cavar um pouco mais fundo, irá encontrar grandes diferenças, não diferenças comuns, mas diferenças extraordinárias. Ainda na noite passada, eu estava lendo o famoso Haiku de Baso, o místico e mestre Zen. Esse haiku pode não parecer uma grande poesia para a mente ocidental, ou a mente que tenha sido educada de maneira ocidental. E hoje o mundo inteiro está sendo educado na maneira ocidental. Oriente e Ocidente desaparecem no que se refere à educação. Leio em completo silêncio, porque ele não é o que você chamaria de grande poesia, mas é de uma grande compreensão, o que é muito mais importante. Ele tem uma enorme poesia, mas para sentir essa poesia você tem de ser muito sutil. Intelectualmente, ele não pode ser compreendido, ele só pode ser compreendido intuitivamente. O haiku é o seguinte. Olhando com cuidado, vejo a Amazonia florindo na cerca. Bem, esses versos não se parecem com uma grande poesia. Mas vamos observá-los com mais compreensão, porque Baso está sendo traduzido, na língua dele, a toda uma textura e um sabor diferentes. A Amazonia é uma flor muito comum, ela cresce espontaneamente à beira da estrada, é uma flor semelhante ao lírio.
Ela é tão comum que ninguém repara na existência dela. Não é uma rosa preciosa, não é uma rara flor de lótus. É fácil ver a beleza de uma rara flor de lótus flutuando no lago, uma flor de lótus azul. Como você poderia deixar de vê-la? Por um instante, você tende a se sentir atraído pela beleza dessa flor. Ou uma linda rosa